I need to know that I have done one thing right with my life. Se você acabou de assistir A Baleia, é provável que esteja sedento por detalhes e explicações. Por trás da história do homem com pouco tempo de vida que busca se reconectar com a filha, há temas profundos e metáforas que merecem ser exploradas. Neste vídeo, investigaremos o verdadeiro significado da obra, desvendando conexões ocultas e mensagens subliminares. Qual o sentido do pássaro que aparece ao longo do filme? O que há por trás da redação sobre Moby Dick? E qual a mensagem final que o diretor quis transmitir? Ao longo deste quadro, analisaremos cada cena, a fim de compreender o verdadeiro significado de A Baleia. Fique até o final para não perder nada. Deixe o like e vamos para o vídeo. Ao iniciar minha análise, a primeira coisa que me perguntei foi: por que esta proporção? Logo percebi como contribui para realçar o enclausuramento, aperto e opressão. Durante todo o filme, com exceção de algumas rápidas inserções, a trama se desenrola no apartamento de Charlie, um espaço inadequado para alguém do seu tamanho. A escada, por exemplo, é um elemento que contribui para a sensação de aprisionamento do personagem. O ápice da claustrofobia para mim é a cena em que atravessa o corredor com a cadeira, uma vez que precisa se espremer entre as paredes, sem nenhuma possibilidade de retorno. Angustiante. Além disso, a escolha da proporção também está relacionada ao tema das janelas. Enterrado em seu sofá, Charlie enxerga o mundo através de quadrados, seja pela televisão antiga, propositalmente mantida com essa proporção, ou pelas janelas das aulas ministradas online. É como assistir ao mundo de Charlie, da mesma maneira que ele enxerga o mundo lá fora. Ele é apresentado apenas pela voz. These rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn. Colocando o espectador na mesma posição dos alunos e do entregador de pizza, curiosos para conhecer sua aparência. Logo conhecemos o personagem, e o filme planeja extrair uma reação do espectador, seja ela parecida com a dos alunos ou de Dan, o entregador. Será que nos envergonharemos por essa primeira impressão quando assistirmos outras pessoas reagirem semelhante? A Baleia brinca com o julgamento do espectador, começando pelo cartaz. O título do filme, somado a um homem obeso, nos faz ligar os pontos e julgar antes mesmo de conhecer a obra. Este é um elemento intencional. A escolha de Moby Dick não é aleatória ou uma simples justificativa para o título, mas sim para nos lembrar que somos preconceituosos julgadores. Não há relação com o peso. Mas qual o significado do pássaro? Enquanto pesquisa sobre sua condição no Google, descobre que está perecendo. Neste momento, um pássaro pousa em sua janela. Pássaros são simbolicamente mensageiros. Nesta cor, costumam representar morte. Como corvos. Ao longo do filme, são mostrados vários objetos relacionados a pássaros. Ao lado da Bíblia de Alan, estão livros sobre o assunto. Na mesa, uma câmera e um telescópio terrestre para observá-los. Indica a fixação de Alan por esses animais. O pássaro faz lembrar Alan. No final do filme, o prato quebrado revela o desenho de um farol, que reflete a visão do autor sobre Charlie. He's a beacon in a deep dark sea. Deste momento em diante, Charlie, como farol, está quebrado. Embora foi Ellie quem quebrou o prato, por ciúmes do pai cuidar do pássaro, enquanto não cuidou dela, e nem cuida dele mesmo. Quebrar o prato é paralelo ao que realizou com Thomas, entregando a gravação para seus pais. Em ambos casos, ajudam a retornar para suas famílias. A primeira cena do filme pode impactar um pouco, mas serve para apresentar o lado humano do protagonista. Charlie está em um estado terminal, resultado de sua compulsão alimentar, que se desenvolveu após a partida de seu companheiro. Ele abandonou sua esposa e filha para viver seu amor com o falecido parceiro. O marido de Charlie vinha de uma família religiosa, que o rejeitou quando descobriu seu relacionamento. Ele vivia em constante conflito e culpa por sua crença religiosa não aceitar sua orientação sexual. Adoeceu e parou de comer. Não coincidentemente, é o oposto de Charlie, que aparenta compensar comendo compulsivamente. Logo no início, o protagonista é visitado por um missionário, da mesma igreja que seu falecido companheiro frequentava. Thomas acredita que Charlie precisa de salvação espiritual. Salvação é um tema recorrente ao longo da trama. Liz visa salvar seu corpo. Charlie, you have to go to the hospital. Mas ele não está interessado em salvação. I'm not interested in being saved. Para Charlie, o mais importante é morrer em paz, sabendo que fez algo certo na vida e que sua filha será feliz. É por isso que deseja ouvir a redação da filha antes de partir. Because I thought I was dying and I wanted to hear it one last time. As palavras dela reforçam a crença de que fez algo bom e correto em sua vida e que ela o perdoa. I need to know that I have done one thing right with my life.
O tema salvação é concluído no final, quando Liz, já sem esperança, afirma: I don't think I believe anyone can save anyone. E Charlie, positivo, rebate dizendo que Ellie salvou Thomas. Why the hell would you want to believe that the world is about to end? Charlie vive sobre a iminência do fim, portanto Liz procura compreender por que alguém tão jovem gostaria de viver nessa condição. Quem cuida dele é a irmã de seu ex-marido, que talvez ajude como um favor ao irmão, ou porque Charlie é a última conexão que ela tem com ele. Ao descobrir que seu tempo está acabando, ao invés de ligar para a emergência, liga para sua filha, em busca de redenção e não salvação. Existem alguns easter eggs em seu celular, incluindo uma referência à editora Samuel French, que publicou o livro A Baleia. No final, há também o número da pizzaria Gambinos, que pede todas as noites, e pode passar despercebido. A garota visita o pai. Apesar de tratá-lo com hostilidade e desdém, o próprio ato de visitá-lo demonstra importar-se com ele. Adiante, é afirmado quando Charlie diz que ela pode ir embora, But I don't want to force you to be here. mas ela escolhe ficar. Ela é profundamente traumatizada por ser abandonada pelo pai. You can't throw me away like I'm a piece of garbage and then suddenly just want to be my dad 8 years later. Ressentida por ser trocada pelo namorado, Charlie queria fazer parte da vida dela, mas a mãe pediu guarda exclusiva. O trauma levou a garota a ser extremamente sincera de uma maneira rude, Fucking die already! vista pela mãe como maligna. She's evil. Com medo do julgamento de Charlie, ela afastou ainda mais a filha dele, acreditando que ele acharia uma péssima mãe e a garota pudesse agredi-lo fisicamente. Falando em maldade, ela expõe o pai e a mãe nas redes sociais. Essa é Danielle Guido, que trabalhou no departamento de artes. Também descobrimos que a mãe da garota tem sua obsessão. Após ser abandonada, se afoga na bebida. Durante suas rotineiras entregas de pizza com Charlie, o entregador acaba desenvolvendo certa simpatia pelo cliente e tenta forçar uma amizade, mesmo sem conhecê-lo. My name, it's Dan. Porém, quando finalmente conhece sua aparência, reage com nojo. Sua expressão pode ser interpretada como: eu contribuo entregando essas pizzas, mas era apenas seu trabalho, acredito ser desprezo mesmo. A tempestade continua, e a reação do entregador desencadeia sua compulsão alimentar. Sentindo-se revoltado, age com seus alunos de forma insensível e ácida, assim como sua própria filha agiria. Imediatamente, recebe a visita de Thomas, que revela ter se reconciliado com os pais por causa de Ellie, e está voltando para casa. Em sua ingenuidade, acredita poder salvar Charlie, mas sua história de vida limitada o impede de compreender a complexidade do mundo. Após ler um trecho da Bíblia de Alan, interpreta erroneamente que sua sexualidade é a razão pela qual Deus o levará, He knew that he was living in the flesh and not in the spirit. enquanto a passagem se refere a prazeres carnais em geral, independente de sexualidade, como comer, que Alan deixou de fazer. A primeira imagem de Charlie o definiu para Thomas e regeu qualquer interpretação. Thomas também ressalta a hipocrisia da New Life. Após agir contra as regras da igreja, usando drogas, roubando, é rapidamente perdoado, enquanto o mesmo culto renegou Alan apenas por amar alguém do mesmo sexo. Após sentir-se encorajado pela sinceridade e honestidade dos alunos, Charlie decide expor sua aparência da qual sentia tanta vergonha. As reações foram diversas, desde expressões de desprezo, pena, até risadas, condensando em um quadro todos os medos que Charlie tinha em se mostrar em público. Essas reações tão variadas sintetizam os olhares e julgamentos que uma pessoa na condição de Charlie é obrigada a enfrentar, e provoca uma forte empatia no espectador, que pode se colocar no lugar dele e entender melhor as dificuldades que ele enfrenta. Na última parte do filme, Charlie mantém a foto de Alan visível, demonstrando aprender a lidar com a dor, ou que está no ápice dela e nada mais pode machucá-lo. O apartamento mal iluminado transmite as trevas e tristeza que sente. A luz entra somente quando é visitado, e mesmo assim, é normalmente nublado ou tempestuoso lá fora. A rua parece oprimi-lo. No entanto, a cena final apresenta um contraste interessante, quando sua filha ilumina o ambiente de maneira angelical. Essa iluminação é normalmente associada à divindade, como um anjo. Ellie aparece trazendo luz à sua vida, mas também confrontando-o por prejudicar na tarefa escolar. Charlie substituiu o trabalho por uma crítica de Moby Dick, escrita por ela na 8ª série, que considera o ensaio mais honesto que já leu, e finalmente pede desculpas sinceras. I'm sorry for leaving you. Charlie sempre admirou a honestidade da filha, desde que leu sua redação. Embora exigisse a honestidade de todos, Thomas, I'm disgusting. You're disgusting! Liz, os alunos, nunca conseguiu ser honesto com ninguém, nem consigo mesmo. Até que o reencontro com a filha mudou sua postura. You care about people.
A prova de que se importa é dada quando Ellie retorna, lê a redação para ele e o chama de papai pela primeira vez em muito tempo. Daddy, please. Este momento de sinceridade era tudo o que precisava. Charlie percebe que finalmente fez algo certo na vida e atende ao pedido anterior da filha, caminha em sua direção como um último sacrifício, que representa literalmente a proximidade da relação que construíram, enquanto Ellie corresponde se aproximando. Ele flutua, independente do peso, está leve, envolto em uma luz branca, que simboliza a ida para o paraíso. Nos leva a uma de suas melhores lembranças, um banho de mar. Vem à tona como a vida passando diante de seus olhos. A luz também reflete o diálogo de Thomas. Take your soul out of this body and give you a brand new body. One made of pure light. I mean, don't you want that? No fim, o ensaio de Ellie sobre Moby Dick está relacionado à jornada emocional dos personagens. O momento que ela passa fez interpretar a obra baseada em seu próprio trauma. This essay is you. Assim como Thomas interpreta a Bíblia de Alan baseada em suas próprias experiências de vida. Moby Dick, ou A Baleia, não tem relação com peso. Ellie não conhecia o estado do pai quando escreveu o texto. O autor grita em nossa cara: não se apegue à aparência e a pré-julgamentos. Mantenha a mente limpa. O livro fala de dois homens que dividem a cama e se envolvem com religião, assim como o pai de Ellie. O desejo de matar a baleia inocente é uma metáfora para tirar o pai de sua vida. Porém, como a baleia, Charlie não tem culpa de sua natureza, sua sexualidade. Quando Ellie lê a redação, percebe que não odeia o pai e que ele não tem culpa por sua situação. This book made me think about my own life, and then it made me feel glad for mine. Isso me quebrou totalmente. Certamente é, e então me fez sentir feliz por minha baleia, uma alusão ao pai. O frame da praia apresenta Charlie dando as costas para a família. Mesmo o presente estava distante, ele finalmente aceita sua natureza. Dentre os pequenos detalhes de produção, é interessante notar a consistência do tema mar ao longo de todo o filme. O plano de fundo do celular de Charlie apresenta uma imagem do oceano. A foto de Alan é tirada à beira-mar e sua morte ocorre por afogamento. Além disso, a pintura de William Turner, conhecido pelas representações turbulentas e violentas do mar, é utilizada como um elemento visual. Ao lado da foto da filha, é possível observar um panfleto, Perdoe Você Mesmo. Possivelmente um grupo de autoajuda que Liz tenta levar Charlie. Outro detalhe legal é procurar o poema Para um Cachorro Ferido na Rua, após ver a foto do cachorro no Facebook de Ellie. Um detalhe interessante, explicado pelo diretor de fotografia, é a posição centralizada do sofá. A intenção é permitir a circulação da câmera, fazendo de Charlie o sol da cena, já que passa grande parte do tempo imóvel, e os outros atores planetas orbitando ele. He was sort of the sun, and all the planets were sort of revolving around him in the film. That positivity. Isso me chamou a atenção, quando o comercial da TV foca a vendedora falar sobre positivo. O filme é adaptado da peça The Whale, do escritor Samuel D. Hunter. A ideia surgiu enquanto dava aulas de redação como protagonista. I grew up in the town where Charlie grew up. I was a gay kid there. I went to a Christian school, and a lot of other things resulted in years of depression and self-medication with food. Encontrar o ator perfeito para interpretar o personagem principal não foi fácil. It took 10 years to cast this role, and I considered pretty much everyone on the planet for the role. Brandon foi a escolha perfeita para o papel, por conhecer algumas dores do personagem. Also had that wave smash me right down to the ocean floor. O trabalho de maquiagem para transformá-lo em Charlie foi insano, como ele mesmo afirmou. 4 hours to create Charlie's body, and then an hour to get out of it. Cada vez que assisto ao filme, percebo novos detalhes e significados. Acredito que ainda há muitas mensagens e interpretações a serem descobertas. Agora é sua vez. Sinta-se à vontade para comentar, corrigir ou adicionar algo. Mesmo que a obra afirme que interpretações são baseadas em experiências de vida, tentei ser o mais neutro e captar a essência original. Um grande abraço, até a próxima.